Caminha-se por um tempo nublado, onde os horizontes da certeza parecem ter se dissolvido em uma névoa densa e impenetrável. Nestes dias estranhos que marcam o início do século XXI, a verdade, outrora um farol inabalável para a navegação humana, foi substituída por um simulacro inquietante. Vive-se a era da pós-verdade, um período em que o que é real importa menos do que a narrativa que se consegue vender. A ética da informação, que deveria ser o compromisso de traduzir a realidade para os olhos do mundo, parece ter sido sepultada sob montanhas de conveniências midiáticas. O observador atento, ao olhar para essa paisagem contemporânea, não pode deixar de sentir uma inquietação profunda, um questionamento que ecoa nos corredores silenciosos da alma. O que restou da busca genuína pelo entendimento mergulha-se em um oceano de dados, mas a sede por significado permanece insaciável. O ser humano, envolto em telas e algoritmos, parece mais perdido do que nunca, tateando o escuro em busca de uma luz que não seja apenas o brilho frio de um monitor. É nesse cenário de incertezas que surge uma indagação fundamental sobre a submissão. Por milênios, a humanidade curvou-se diante de uma imagem de divindade extraída de textos ancestrais, um Deus construído por mãos humanas para explicar o inexplicável. No entanto, percebe-se uma contradição flagrante. Nem mesmo aquele que é chamado de Messias, o maior símbolo de conexão com o sagrado, submeteu-se aos moldes rígidos e por vezes cruéis daquelas escrituras. Há algo que não se encaixa. Um mistério que paira sobre a história, sugerindo que houve um ponto cego, uma percepção que escapou até mesmo aos olhos mais sublimes. O que teria passado despercebido? O que aquele que caminhou pelas terras áridas do passado não pôde enxergar devido às limitações de seu próprio tempo. Essa é a semente de uma dúvida que começa a brotar. A ideia de que a visão humana, por mais inspirada que seja, pode estar sendo limitada por uma cegueira coletiva, um equívoco tão enraizado que se tornou invisível. O convite para essa jornada narrativa não é apenas para uma análise histórica, mas para um mergulho visceral nas falhas da percepção humana e na possibilidade de que estejamos todos, há milênios, olhando para o reflexo errado de nós mesmos e do universo. Um detalhe sutil emerge dessa bruma, a suspeita de que a verdade não foi escondida, mas sim distorcida por uma incapacidade crônica de ver além dos ídolos que o próprio homem criou para si. Para compreender o peso desse equívoco, é preciso olhar para o palco onde a vida se desenrola. Imagine-se um cenário vasto, uma arquitetura cósmica de proporções inimagináveis. Sem o observador, sem o ser que respira e sente, esse palco seria apenas um vazio silencioso, uma sucessão de reações químicas e físicas desprovidas de propósito. A vida não acontece no vácuo. Ela se hospeda nos corpos, infiltra-se no psiquismo de cada espécie e floresce verdadeiramente na mente daqueles que a expressam. É na consciência que o universo deixa de ser apenas matéria para se tornar experiência. Contudo, essa compreensão traz consigo um abismo de novas perguntas. A ciência moderna, em sua busca incansável por catalogar a existência no continente americano ou em qualquer outro ponto do globo, tem se dedicado a explicar o como. Ela descreve com precisão cirúrgica o movimento das células, a dança dos átomos e a sinfonia dos genes. Mas diante do porquê, ela se retrai, declarando que o significado das coisas é território de outros buscadores. O cenário que se apresenta é de uma divisão profunda. De um lado, laboratórios estéreis que buscam o mecanismo da vida. De outro, templos e escolas de pensamento que tentam dar um sentido ao sofrimento e à alegria. O problema é que, ao se limitar a descrever os processos, a ciência pode estar perdendo a essência do fenômeno que estuda. Se ela não se associar à busca por uma verdade mais ampla, será que algum dia o ser humano alcançará uma maturidade real sobre sua própria natureza?
A filosofia, que deveria ser a ponte entre o mecanismo e o propósito, parece ter sido, ao longo dos séculos, infantilizada por uma fé cega, uma submissão a conceitos que não foram testados pelo fogo da razão. Existe uma confusão histórica, um erro de tradução ontológica que perpassa todas as teologias da cultura planetária. A mistura entre a ideia de um criador que enfrenta os próprios dilemas de sua obra e a imagem de uma divindade de perfeição absoluta e imutável. Essa dualidade mal resolvida parece ter lançado a humanidade em um estado de ignorância compartilhada, onde muitos acreditam possuir a verdade absoluta, enquanto, na realidade, estão apenas tateando as paredes de uma caverna intelectual. O mundo, em sua complexidade, exige uma nova forma de olhar, uma que não se contente com as explicações superficiais do passado, mas que também não se perca no niilismo de uma ciência sem alma. A tensão central que começa a se desenhar é essa busca por uma visão que transcenda tanto a superstição religiosa quanto o reducionismo materialista. O que está em jogo é nada menos que a definição do que significa estar vivo, e a suspeita de que a cegueira humana é talvez o traço mais definidor de nossa espécie até agora. No centro desse turbilhão de ideias, emergem duas figuras colossais, dois faróis que iluminam a escuridão da ignorância humana de maneiras diametralmente opostas, mas estranhamente complementares. De um lado, a imagem do sonhador da Galileia, um homem cuja vida foi transformada em um símbolo de amor e sacrifício, mas cuja mensagem original foi muitas vezes soterrada pelas instituições que se ergueram sobre o seu nome. Do outro, surge o filósofo que brandia o martelo, o pensador de olhos penetrantes que ousou diagnosticar a decadência da civilização ocidental e questionar a validade de todos os valores estabelecidos. Eles representam dois caminhos da consciência humana: a busca pela transcendência através da entrega e a busca pela autonomia através da crítica impiedosa. O observador moderno olha para esses dois legados com um respeito profundo, reconhecendo neles luzes que tentam dissipar as sombras de um planeta que ainda engatinha na compreensão de si mesmo. Não se trata aqui de avaliar os homens que eles foram, mas sim de mergulhar no compêndio filosófico e humano que deixaram como herança. No entanto, um conflito essencial se manifesta: a apropriação do legado do primeiro por estruturas de poder que, ao longo da história, manipularam sensibilidades e mentes para manter o controle. Antes mesmo que a crítica moderna pudesse se consolidar, já se percebia um abismo entre o que o revelador pretendia e o que seus ditos seguidores construíram. O filósofo do martelo apenas agravou essa percepção, denunciando como a dor de um homem foi transformada em uma ferramenta de opressão psicológica. Ele teve a coragem de olhar para o crucificado livre da infecção da crença, enxergando ali uma tragédia que a religião tentou transformar em triunfo dogmático. Mas será que ele, em sua liberdade radical, também não deixou escapar algo? O conflito aqui não é apenas externo, entre religiões e filosofias, mas interno, no psiquismo humano que oscila entre a necessidade de acreditar e o desejo de saber. Há uma tensão constante entre a tranquilidade prometida por um e a inquietação filosófica exigida pelo outro. A narrativa começa a se mover quando se percebe que essa luta não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente de cada indivíduo que busca reciclar seus próprios valores. No panteão dessa busca, não há espaço para deuses feitos por conveniência política ou manipulação social, mas apenas para a memória de seres que tentaram embelezar a vida com seus exemplos. A pergunta que começa a latejar na mente do buscador é: em tempos de tanta cegueira, qual dessas lentes é mais capaz de nos devolver a visão? O dilema se aprofunda quando se percebe que a cegueira não é fruto da falta de luz, mas talvez do excesso de cores falsas que nos ensinaram a ver.
À medida que a investigação avança, as apostas tornam-se mais altas. Não se trata apenas de uma disputa acadêmica ou de uma preferência espiritual, mas de uma questão de sobrevivência da essência humana diante de transformações iminentes. No horizonte, surge a ciência não mais como mera observadora, mas como uma arquiteta da própria biologia. No continente americano, vozes proeminentes da biologia sugerem que o ser humano chegou a um ponto de ruptura com sua própria evolução natural. Pela primeira vez na história, o homem detém as ferramentas de manipulação genética que lhe permitem decidir o que deseja ser, ou o que deseja que seus descendentes se tornem. É o fim da era da evolução biológica lenta e o início de uma era de autodeterminação tecnológica. Mas essa nova capacidade traz consigo uma tensão aterradora. Como a ciência, esse método de tentativa e erro, pode se autocorrigir se o objetivo final de suas transformações for ditado por interesses que transcendem o próprio conhecimento científico. Se a ciência não consegue explicar a realidade em seus contextos mais profundos, como ela poderá ser um instrumento fiel para transformar essa mesma realidade? O filósofo do martelo já havia alertado que o problema da ciência não pode ser resolvido dentro do campo científico. Da mesma forma, os dilemas da religião não encontram solução dentro dos templos, e as lacunas da filosofia não são preenchidas apenas com mais lógica teórica. Existe um nogórdio que prende a humanidade. A ciência falha ao não explicar o porquê da vida. A religião falha ao tornar a vida feia e viciada em crenças absurdas. E a filosofia falha ao se perder em abstrações que não tocam a ferida da existência. O foco dessa tensão se desloca, então, para a consciência humana. Somente nela esses conflitos podem ser tratados de forma eficaz. No entanto, a consciência atual encontra-se obscurecida, infectada por ídolos que já apodreceram, mas que ainda são adorados como se fossem fontes de vida. Há uma fricção crescente entre o potencial humano de emancipação e o peso morto de tradições que não servem mais ao propósito de embelezar a existência. O momento exige uma escolha. Continuar refém de um entendimento que jamais veio ou ter a coragem de enfrentar o mau começo de nossa compreensão sobre a criação. As apostas são elevadas ao máximo quando se sugere que o próprio conceito de um criador pode ter sido mal interpretado por milênios e que essa cegueira é o que nos impede de dar o próximo passo evolutivo. O cenário está montado para um confronto não entre pessoas, mas entre visões de mundo que definem o que é ser humano. Mergulhando mais fundo na textura emocional dessa narrativa, percebe-se que a tragédia da existência humana não possui o glamour das encenações artísticas da antiguidade. Na Europa de séculos passados, os gregos souberam transformar o sofrimento em arte sofisticada, dando à dor um sentido estético que a tornava suportável. Mas a tragédia real, aquela que se desenrola no cotidiano dos homens modernos, muitas vezes carece de qualquer beleza ou sofisticação. É uma dor crua, nascida da ignorância e alimentada por equívocos milenares. O filósofo do martelo especializou-se em observar esse lado obscuro, mas até mesmo ele foi limitado pelo marco tecnológico de sua época. Ele não pôde prever como a tecnologia se infiltraria na própria carne do ser humano, tornando-se uma extensão de seu desejo e de sua sombra. O desenvolvimento dessa ideia revela uma camada adicional de complexidade. A ciência, ao tentar reduzir a consciência ao tamanho de uma função cerebral, está tentando colocar toda a água do oceano em um simples copo de vidro. É um esforço monumental de simplificação que ignora o mistério pulsante que está por trás de cada pensamento e de cada escolha. Ao mesmo tempo, a religião institucionalizada comete um crime ainda mais grave ao exigir que mentes esclarecidas se submetam a crenças descabidas. O uso fútil e irresponsável do nome do sagrado em cada frase tornou-se um vício psíquico.
uma muleta para não enfrentar a responsabilidade da própria liberdade. A narrativa torna-se densa ao ilustrar como essa cegueira se manifesta na realidade. Em certas regiões da Europa, autoridades religiosas chegaram ao ponto de agradecer a divindades pela prescrição de crimes terríveis contra a inocência, apenas porque a justiça humana demorou a ser acionada. Esse tipo de santa simplicidade é, na verdade, uma manifestação da estupidez que se veste de piedade. A textura emocional aqui é de uma indignação profunda, um lamento pela forma como a humanidade permitiu que seu sentido de sagrado fosse distorcido para justificar a perversão. Há um sentimento de urgência. Qualquer sistema de crença que escravize o espírito está, por definição, equivocado. As gerações futuras, imbuídas de um psiquismo mais maduro e livre das infecções do passado, não terão paciência para essas imposições. O que se desenha é um movimento de saída, um despertar que começa com a percepção de que a permanência no erro não é apenas um equívoco, mas uma forma de cegueira voluntária. O tom da história muda sutilmente, passando do lamento sobre a ignorância para a percepção de que há uma força latente na criatura humana, uma capacidade de prevalecer sobre o seu próprio ponto de partida, por mais imperfeito que ele tenha sido. A complicação que surge agora desafia as bases de tudo o que foi construído. E se o problema não estiver apenas na forma como o ser humano interpreta a vida, mas no próprio alicerce da criação. Esta é uma ideia que desafia tanto o cientista quanto o religioso. A possibilidade de que tenha havido um mau começo no processo criativo, uma falha na origem que nem a ciência, nem a religião, nem a filosofia ousaram admitir. Até hoje, todos estiveram cegos para essa questão, presos em um ciclo de defesa de ídolos e dogmas que impedem a visão da realidade nua e crua. O conflito se aprofunda quando se sugere que talvez tenha cabido apenas ao ser humano emancipado a tarefa de perceber essa imperfeição fundamental. A criatura, ao contrário do que se prega, pode ter o dever de ultrapassar o próprio Criador. Essa ideia ecoa as palavras de uma figura lendária, o anunciador de um novo estágio da humanidade, aquele que falava sobre a necessidade de superar o humano tradicional. Se criar é um ato de ultrapassar-se, então o ser que é criado deve, em algum momento, prevalecer sobre as limitações de sua origem. O ser humano terrestre vem, passo a passo, tentando romper os limites impostos por uma herança de misérias e doenças que parecem estar gravadas em seu próprio código genético. É uma luta contra o destino biológico e espiritual que foi traçado por forças que ele ainda mal compreende. A tensão aqui é quase insuportável. A humanidade está em um cabo de guerra entre o seu passado ancestral, carregado de traumas e limitações, e um porvir onde a natureza humana poderá estabelecer sua consciência em patamares que as instituições atuais nem sequer suspeitam existir. A cegueira coletiva é o que mantém o status quo, é o que impede que o indivíduo perceba que ele é o agente de sua própria cura e evolução. A contradição reside no fato de que buscamos respostas em sistemas que foram criados justamente para manter o mistério trancado. A ciência não pode ver o que está além do método. A religião não pode ver o que está além do dogma. E a filosofia não pode ver o que está além da lógica da linguagem. O desafio lançado é o de uma consciência que se torna autônoma, que olha para o Criador e para a criação com um olhar de crítica e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. O conflito não resolvido é como romper com milênios de condicionamento sem se perder no abismo da falta de sentido. A narrativa avança em direção ao seu ponto culminante, onde a necessidade de uma nova visão se torna uma questão de vida ou morte para a alma humana. A atmosfera torna-se elétrica enquanto a narrativa se aproxima de seu ponto de inflexão. O peso dos séculos de cegueira acumulada parece comprimir o presente, exigindo uma ruptura.
Não se pode mais ignorar o fato de que a humanidade vive sob o domínio de ídolos podres, conceitos e instituições que, embora ainda mantenham uma aparência de poder e santidade, estão vazios de vida e de verdade. O foco intensifica-se na figura daquele que, em seus momentos finais, pode ter vislumbrado a magnitude do erro que envolvia a percepção da divindade. Sugere-se que até mesmo o sonhador da Galileia, ao confrontar a iminência da morte, percebeu as falhas no entendimento da criação e do Criador, uma revelação tão profunda que ele só pôde começar a expressá-la de forma transformadora após passar pelo próprio portal da morte. O que está em jogo agora é a própria definição de realidade da cultura humana. A pressão aumenta sobre cada indivíduo para que desperte de seu sono dogmático. A inevitabilidade dessa transformação é sentida como um tremor subterrâneo que abala as fundações das velhas catedrais e dos modernos laboratórios. A ciência e a religião, em sua cegueira mútua, não conseguem oferecer o alicerce necessário para a arquitetura dessa nova visão. Há uma percepção crescente de que o ser humano é um ente em transição, um elo entre um passado de submissão infantil e um futuro de soberania consciente. A intensidade da busca atinge seu ápice. A criatura humana não é apenas um subproduto acidental de uma evolução cega, nem um escravo de um Deus caprichoso, mas um agente potencial de correção de um universo que carrega marcas de um começo tumultuado. Cada descoberta genética, cada questionamento filosófico profundo e cada intuição espiritual genuína são peças de um quebra-cabeça que começa a formar uma imagem perturbadora e, ao mesmo tempo, libertadora. O peso do que está prestes a acontecer reside na responsabilidade de assumir o leme da própria existência. Não há mais para onde fugir, nem ídolos atrás dos quais se esconder. A consciência humana está sendo empurrada para a beira do precipício, onde a única opção é aprender a voar ou sucumbir à gravidade dos velhos erros. O sentido de urgência é absoluto. O tempo da ignorância protegida acabou. A verdade, por mais desconfortável que seja, exige ser vista em sua totalidade, sem as lentes da fé cega ou do materialismo vazio. O momento da revelação crítica irrompe com a força de um relâmpago que ilumina uma paisagem até então oculta pelas sombras. O turning point desta jornada é o reconhecimento audacioso de que a criação, em sua origem, pode ter sofrido de um equívoco fundamental. Esta não é uma ideia para os fracos de espírito. É a constatação de que o edifício da existência pode ter sido erguido sobre uma base instável. O clímax se manifesta na compreensão de que o ser humano, a criatura, possui uma função muito mais elevada do que a de simples adorador ou observador passivo. Se houve problemas na aurora da criação, se o próprio Criador enfrentou desafios que deixaram marcas de imperfeição na obra, então a missão humana assume uma dimensão cósmica. O além do humano não é apenas um conceito filosófico abstrato, mas o anúncio de um estado de consciência onde o indivíduo se torna o corretor da realidade. A intensidade desse momento reside na inversão de papéis. A criatura deve prevalecer sobre o Criador. Isso significa que a inteligência e a sensibilidade humanas, ao alcançarem a maturidade, são convocadas a ultrapassar os limites impostos pela doença universal que se manifesta como dor, injustiça e finitude. O confronto final não é contra um Deus externo, mas contra a própria limitação da mente que se recusa a ver a sua própria divindade em potencial. O filósofo que falava sobre a superação do homem e o sonhador que falava sobre o reino interior encontram-se nesse ponto de fusão. A revelação é clara. A cegueira humana foi necessária para a sobrevivência em tempos de infância espiritual, mas agora ela se tornou o maior obstáculo para a evolução. A transformação ocorre quando o indivíduo deixa de pedir e começa a agir, quando deixa de crer e começa a saber. É o colapso dos ídolos podres.
A imagem do crucificado é resgatada de sua utilidade religiosa para se tornar o símbolo de alguém que enfrentou a tragédia e a superou, não para validar o sofrimento, mas para demonstrar a soberania do espírito sobre a matéria defeituosa. A clareza que emerge desse turbilhão é que somos os arquitetos de um novo porvir, onde a ciência, a religião e a filosofia serão fundidas em uma nova forma de percepção que ainda não tem nome, mas que já pulsa no âmago da consciência emancipada. A trajetória da história muda para sempre neste ponto, pois não se busca mais a salvação externa, mas a autoafirmação da vida em sua expressão mais elevada e livre. Após o impacto desse despertar, o silêncio que se segue é carregado de um peso novo. As consequências imediatas dessa clareza começam a se manifestar como ondas que alteram a superfície da vida cotidiana. O primeiro sentimento é o de uma estranha solidão, mas uma solidão que traz consigo uma liberdade nunca antes experimentada. O mundo, que antes parecia sustentado por verdades absolutas e autoridades inquestionáveis, agora se revela como um campo aberto de possibilidades e responsabilidades. A real emoção deste momento é a percepção de que a segurança oferecida pelas velhas crenças era, na verdade, uma prisão confortável. Ao deixar de lado a infecção da crença, o indivíduo sente o ar gelado da realidade, mas também o vigor de quem respira por conta própria. As instituições que antes pareciam monumentais agora mostram suas rachaduras. Suas palavras soam como ecos distantes de uma era que está morrendo. O choque situacional é profundo. Como viver em uma sociedade que ainda é movida por ídolos podres, quando se viu a podridão por trás da máscara? O rescaldo dessa revelação traz uma mudança na forma como se encara o sofrimento e a imperfeição. Não são mais punições ou mistérios divinos impenetráveis, mas desafios técnicos e conscienciais a serem superados. A pausa necessária após o clímax permite que a poeira assente e que o novo panorama se torne visível. Percebe-se que a cegueira não era apenas um defeito individual, mas uma estrutura social e cultural projetada para manter a humanidade em um estado de infância permanente. A consequência imediata de abrir os olhos é a impossibilidade de voltar a fechá-los. O peso dos eventos assenta sobre a alma com a gravidade de uma missão. Há um lamento silencioso por todos aqueles que ainda permanecem na estupidez da cegueira voluntária, mas esse lamento é rapidamente substituído por uma determinação inabalável de construir algo novo. O espaço que se cria agora é um terreno fértil para uma nova forma de ética, uma que não se baseia no medo do castigo ou na esperança de recompensa, mas na necessidade intrínseca da consciência de se expandir e de curar as feridas da existência. A vida começa a ser sentida em sua crueza e beleza, sem os filtros que a enfiavam em categorias estreitas de pecado ou virtude dogmática. A resolução dessa jornada narrativa não se encontra em um retorno ao que era antes, mas em uma transformação interna que redefine a relação do ser com o universo. O aftermath dessa experiência de desconstrução de ídolos é o surgimento de uma consciência esclarecida e emancipada. As consequências mais profundas manifestam-se na mudança de comportamento. O vício de clamar por divindades a cada tropeço é substituído por um olhar atento à própria capacidade de resolução. O ensinamento central que emerge desse processo é que a verdade não é um lugar onde se chega, mas um modo de caminhar. A lição sobre o mau começo da criação deixa de ser uma fonte de desespero para se tornar o fundamento de uma nova esperança. A de que a humanidade tem a capacidade e talvez o dever de corrigir o curso da própria vida. A transformação interna é palpável. Há uma quietude que nasce da aceitação de que a vida é um processo contínuo de superação. A transição para o fechamento da história mostra o indivíduo integrando o legado do sonhador e do filósofo de uma forma nova.
Ele não é mais um seguidor de nenhum deles, mas um herdeiro de sua coragem e de sua visão. A consciência humana, agora mais limpa das infecções do passado, começa a vislumbrar patamares de existência onde a dualidade entre criatura e criador começa a se dissolver em uma unidade de propósito. O ajuste de contas com a história da ciência, da religião e da filosofia leva a um entendimento mais adulto sobre si mesmo. Percebe-se que a santa simplicidade dos ignorantes é, na verdade, um obstáculo cruel e que a verdadeira espiritualidade exige o máximo de inteligência e de crítica. O assentamento emocional ocorre quando o ser humano aceita que ele é a ponte para o futuro, o portador de um DNA que, embora carregue as misérias do passado, também contém as instruções para a sua própria transcendência. A resolução é um estado de presença desperta, onde cada ato de criação e cada busca por conhecimento são vistos como passos na direção de um porvir onde a natureza humana se libertará, finalmente, das correntes da cegueira milenar. A história da humanidade deixa de ser um relato de queda e punição para se tornar uma epopeia de despertar e correção. Ao unir todos os fios dessa tapeçaria reflexiva, emerge uma síntese poderosa sobre o significado da jornada humana. O percurso através do equívoco e da cegueira revela que a ignorância não foi apenas um acidente de percurso, mas um estágio necessário que agora exige ser ultrapassado. A significância filosófica do que foi vivido reside na ideia de que a consciência humana é o laboratório onde o universo tenta se curar de suas próprias imperfeições. A trajetória do sonhador da Galileia e do filósofo do martelo converge para um ponto comum: a necessidade de uma liberdade absoluta em relação aos ídolos que apequenam a vida. Esta síntese nos mostra que o problema da ciência, da religião e da filosofia só pode ser resolvido no campo da consciência individual que se recusa a ser escravizada. A ideia de que o Criador e a criação possuem questões a serem resolvidas pela criatura emancipada ilumina o papel central que cada ser humano desempenha na economia do cosmos. Não somos espectadores de um teatro sagrado, mas protagonistas de uma reforma universal. A reflexão final sobre a ancestralidade, por vezes tida como mitológica, revela que há muito mais em jogo do que o conhecimento superficial nos permite ver. Estamos lidando com cronologias de agentes e tipos de psiquismo que desafiam a compreensão comum. A síntese é um chamado à maturidade espiritual e intelectual. É a compreensão de que o embelezamento da vida é o único critério válido para qualquer sistema de pensamento ou de crença. A jornada através da cegueira nos ensina que a visão real começa quando paramos de olhar para fora em busca de deuses antropomórficos e começamos a olhar para dentro em busca da deidade incognoscível que nos anima. O significado brota dessa clareza. A vida universal possui categorias de agentes que agora começam a ser nominadas por aqueles que têm olhos para ver. O ser humano terrestre, ao ultrapassar os limites impostos pelas doenças universais em seu DNA, prepara-se para uma nova etapa evolutiva. A ideia ressonante que encerra esta fase é a de que a verdadeira fé não é a que crê sem ver, mas a que vê com tal clareza que não precisa mais de crença para sustentar sua própria existência. Ao chegarmos ao fim desta longa travessia narrativa, a paisagem que se descortina é de uma serenidade vibrante, fruto de uma compreensão que não se esquiva das sombras. A essência do que foi percorrido reside na constatação de que o equívoco inicial não é uma sentença, mas um ponto de partida para a superação. O legado deixado pelos grandes buscadores da história não é um conjunto de dogmas a serem seguidos, mas um exemplo de coragem para olhar o abismo sem perder a vontade de construir pontes. A mensagem final é de uma responsabilidade luminosa.
Cabe a cada um de nós, como partes integrantes dessa consciência coletiva, limpar as lentes de nossa percepção e remover a infecção da crença que nos impede de enxergar o real significado da existência. A vida, esse fenômeno misterioso que se hospeda em nossos corpos e mentes, aguarda que alcancemos a estatura necessária para sermos seus parceiros conscientes e não apenas seus escravos biológicos. O aprendizado que fica é o de que a verdadeira maturidade consiste em reconhecer as falhas da criação e empenhar-se na sua corrigenda através do amor, do conhecimento e da beleza. O fechamento é um convite para o porvir, para um tempo em que a ciência, a religião e a filosofia não serão mais muletas para a cegueira, mas asas para o voo da alma em direção a horizontes que hoje mal conseguimos imaginar. A trajetória do humano ao além do humano é o caminho de volta para uma casa que nunca deixamos, mas que só agora começamos a reconhecer. Que esta reflexão permaneça como uma semente de inquietação produtiva, lembrando-nos de que a cada momento temos a escolha entre a segurança da cegueira e a vertigem da visão. O mistério da vida continua a acontecer em nossas mentes, e é lá nesse santuário íntimo que a verdadeira transformação se consolida. A história não termina aqui. Ela apenas muda de narrador, passando da voz que conta para a vida que é vivida em sua plenitude, soberana e desperta, pronta para prevalecer sobre todos os limites e brilhar na escuridão da ignorância com a luz própria de quem finalmente aprendeu a ver.